Olá, galera tricolor, tudo bem com vocês? Meu nome é George, sejam todos bem-vindos ao canal Conexão de Aço. Canal, galera, que é o verdadeiro contraponto da bolha que cobre o nosso querido Esporte Clube Bahia. E por que contraponto, galera? Porque aqui vocês já sabem, eu não passo pano pra ninguém, não tenho rabo preso com ninguém e o meu compromisso sempre será com você, torcedor do Bahia inteligente, que tem senso crítico e que não admite sujeira para debaixo do tapete. Então, galera, se você é esse torcedor, aqui é que você tem que ficar para a gente tratar sobre o nosso esquadrão, vislumbrando a realidade e não a fantasia imposta por aí depois que o nosso Bahia se juntou com o Grupo City. Bom, galera, dito isso, né, vamos falar agora sobre a novidade que trouxeram, né? E aí muitos vão dizer, poxa, veio uma novidade aí, mudar o escudo do Bahia. E a grande pergunta, galera, será que essa historinha de escudo do Bahia ser mudado agora, né, falar sobre isso agora, será que foi mero acaso? Será que foi proposital? Será que existem outras intenções? Enfim, galera, isso que eu quero discutir com vocês no vídeo de hoje, para a gente, né, como torcedores, entendermos de uma vez por todas que nada é jogado na mesa sem uma intenção. E aqui, claro, eu vou tratar com vocês sobre esse assunto, eu não fico em cima do muro, vou dizer o que eu penso sobre isso, né? Vou mostrar também o que eu entendo de estranheza, não só o momento que esse assunto é trazido, como também como o assunto foi trazido. Tudo muito estranho, meio confuso. Bom, galera, fiquem aqui que vocês vão entender exatamente o que eu tenho para dizer. Mas antes de começar o vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês, olhem aqui, ó, o nosso mascote, né? Feminina, o mascote feminino e masculino, né? Segurando aí os inscritos do canal Conexão de Aço. E aí, galera, eu peço para vocês, aproveitem aí, olhando aí os escudos, né? Os nossos mascotes segurando aqui a quantidade. Hoje eu tenho 565 inscritos e conto com você se você realmente gosta de conteúdos comprometidos com o torcedor e não com terceiros, comprometidos com a instituição Esporte Clube Bahia e não com dirigentes. Enfim, se você é esse torcedor, considere se inscrever no canal e eu vou ser muito grato a todos vocês. Bom, galera, vamos entrar agora no assunto principal, né? Grupo City, né? Começa ali com essa história de mudança, de escudo, e que na minha visão, conforme vocês já puderam ver na thumb, inclusive tem aqui do lado direito na tela, né? Para vocês, onde eu digo, né? Grupo City usando o escudo para fazer fumaça. E eu posso dizer isso porque vários canais já estão afirmando sobre essa mudança, mostrando também quem foi que trouxe a notícia. E aí eu vou falar para vocês, que coisa estranha, né? Um cara da bolha do Bahia traz a notícia, mas a associação vai discutir recentemente essa questão sobre possíveis mudanças do escudo, meio que falando sobre contratos que existem entre o Bahia e o Grupo City, que prevê ou não prevê mudanças que trabalhem nessa parte da identidade do Bahia. Enfim, vou tratar isso com vocês, mas antes eu vou colocar a reportagem, né? Porque vai ajudar a nortear aqui o comentário e aí a gente vai desenvolvendo ao longo do vídeo. E aí eu trago, né, para vocês essa história de escudo, numa segunda janela fria, com a torcida puta da vida, furiosa, com um monte de coisa errada que aconteceu nesse ano. Aliás, não só esse ano, mas esse ano acabou sendo acabou acontecendo o estopim de vários erros, né, que foram sendo cometidos desde o início da parceria em 2023, Rogério com pressão total, Ferran Soriano aparentando utilizar, e quando eu falo Ferran, galera, entenda o Grupo City, porque ele é o representante maior nesse sentido, né, podendo estar usando isso como distração, né, fica a pergunta. Enfim, galera, eu quero tratar isso com vocês de uma forma muito sistemática. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar o telão, vou ler a notícia, né, que ajudou a trazer esse assunto e a gente vai falar um pouco
sobre essa situação em várias vertentes, né? Não só sobre o escudo, mas como isso foi inserido, né, dentro do contexto atual do Bahia, onde ele vem sofrendo numa temporada sofrível. Sofrendo numa temporada sofrível. Não é redundância, tá, galera? Já é uma temporada que começou complicada e o Bahia veio sofrendo já nessa temporada complicada. Então vamos lá. Escudo do Bahia tem projeto de modernização, ou seja, uma afirmação aqui, né? Entendam o que pode acontecer. Mudança no escudo demanda longo processo e votação com aprovação alta para acontecer. O escudo do Bahia virou tema de debate nos últimos dias sobre a possibilidade de mudanças propostas a serem propostas pela SAF. Além disso, uma reunião promovida pelo Conselho Deliberativo, né, da associação expandiu ainda mais as discussões entre os torcedores nas redes sociais. Mas, o que existe de concreto em relação ao escudo do Bahia? Pode mesmo haver mudança na principal marca do clube? Saiba o que ocorre nos bastidores do esquadrão. Entenda o que seria o projeto de modernização do escudo do clube. Segundo publica o setorista João Leiro, me reserva a não falar nada, uma grande agência de publicidade está trabalhando no processo de rebranding e modernização do escudo do Esquadrão de Aço. O projeto, que corre em sigilo nos bastidores desde janeiro de 2026, prevê uma atualização visual leve nas insígnias do clube. No entanto, a promessa é que não ocorra rupturas drásticas ou alterações significativas no tradicional escudo do Bahia. Para que qualquer modificação saia do papel e seja aplicada nos uniformes e produtos oficiais, o projeto precisa passar por um longo e democrático rito de aprovação internas. Por lei, as marcas e símbolos do esquadrão são totalmente protegidos pelo regulamento vigente, o que obriga a SAF a obter o primeiro aval do Conselho Deliberativo da Associação e, em seguida, a validação final da Assembleia Geral dos Sócios. Conselho do Bahia e a Associação reagem em reunião. Mesmo sem citar o possível projeto de modernização, uma movimentação ocorreu no Conselho Deliberativo do Bahia, Associação, na noite desta última quarta-feira, dia 17. Em uma reunião ordinária transmitida ao vivo pelo YouTube, os conselheiros colocaram em pauta uma proposta de reforma estatutária com o objetivo de tornar os critérios das alterações das marcas comerciais e símbolos históricos mais rigorosos. A meta principal da emenda coloca em votação e elevar o teto exigido para aprovação de reformas visuais na identidade do clube. Caso o texto seja referenciado, qualquer alteração futura no escudo, no mascote ou nas cores tradicionais só será permitida se receber voto favorável de 90% dos associados aptos a votar, blindando a instituição contra intervenções sem amplo consenso popular. Pronto, galera. Observe o que tem nesse texto aqui e olhem que coisas esquisitas acontecem, né? Uma notícia simplesmente do nada, bum, explode. Querem mudar o escudo do Bahia. Quem disse foi um setorista do Bahia. Diz esse setorista que a coisa está evoluindo em sigilo, né? Ou então estava em sigilo, desde janeiro de 2026. Então tá bom. Então quem trouxe foi um setorista. Mas a associação, apenas no último dia 17 agora, antes de ontem, é que vai se levantar, se movimentar para criar uma mobilização dentro da associação para garantir que nada aconteça, né? Nada aconteça sem que seja uma aprovação muito ampla desses mesmos, né? Desses mesmos membros da associação. Agora, veja o que contraditório. O setorista diz: está em segredo desde janeiro. Horas, está em segredo para quem? Em tese, seria para o torcedor, né? Não vamos falar para o torcedor por enquanto. É algo que a gente apenas está trabalhando para que possa apresentar para o torcedor, já devidamente maturado, para que depois a gente possa agir, né? Para uma possível mudança ou não. Porém, galera, a associação e membros da associação só foram se reunir em junho. Em junho. Ou seja, nem a associação tem o direito de saber de que está havendo uma tentativa de mudança do escudo,
Que história é essa? Associação é o quê? Associação é irrelevante? Só pode saber depois? Não já deveria estar sabendo desde janeiro, né? Já não deveria estar sabendo desde janeiro que havia isso e poderia até guardar por uma questão estratégica do marketing do próprio Bahia, sem problema nenhum, para uma apresentação já com um projeto devidamente maturado para apresentar para o torcedor e aí sim haver os embates, se sim, se não, o que muda, o que não muda. Essa é a parte estranha dessa história que não é explicada. Por que que o setorista diz que está desde janeiro sendo observado uma mudança, sendo maturada ou idealizada uma mudança, mas só em junho agora, antes de ontem, que a associação, que é algo que é importante dentro do projeto, porque a associação detém 10%, né, dessa parceria com o Grupo City, embora não tenha a maioria das ações da instituição Esporte Clube Bahia, porque está sob poder do Grupo City com 90%, os 10% não são irrelevantes, né? Tem alguma coisa de responsabilidade, tem alguma coisa no contrato que permite que esses 10% tenha força, que é justamente e principalmente os artigos que indicam a preservação da identidade, mas apenas foram se reunir antes de ontem. Olha, gente, é muito estranho. É muito estranho. A grande pergunta é: como que isso é tratado dessa forma, né? Como a associação fica meio que escanteada diante de algo dessa natureza e que vai saber ir junto com a torcida? Estranho, não? Estranho, né? A associação saber junto com a torcida e tomar providências agora, 6 meses depois de um projeto que já começou em janeiro. Me desculpem, galera, tem algo estranho aí. E às vezes me parece que essa história vem, né? Essa história vem meio como uma cortina de fumaça, para justamente tentar mudar o foco, né, do torcedor do Bahia junto ao Grupo City, justamente numa temporada pífia, cheia de problemas, cheia de problemas, e também de uma temporada onde os problemas ainda muito evidentes, a gente percebe uma certa letargia do próprio Grupo City em tomar posicionamentos concretos para que haja uma mudança, né, uma mudança importante nesse time para o segundo semestre, né? Principalmente com relação à segunda janela do Bahia, que precisa já ser amadurecida já no começo de julho, ou melhor, em julho, que é quando começa o segundo semestre do Bahia. Então, não está parecendo uma cortina de fumaça? Já que a torcida está pressionando por contratações, que as coisas não estão boas no Bahia, que o elenco está ruim, que as possíveis contratações para o Bahia estão realmente muito frias, né? Não estão andando de uma forma que o torcedor tenha confiança de que vai acontecer algo relevante. Será que não tem algo aí para tentar tirar de tempo o torcedor, tentar mudar o foco, tentar quebrar esse ambiente aparentemente desfavorável, de muita pressão do torcedor junto ao Grupo City? Vamos trocar um problema por outro, porque pelo menos a gente desvia a atenção do torcedor para algo que está sendo cobrado agora e que é importante, que foi uma péssima reestruturação do elenco para 2026 e que agora precisa fazer uma movimentação ainda maior para poder construir um 2026 que a gente acredite que pode ser melhor e que não leve o nosso Bahia rumo, inclusive até mesmo uma segunda divisão, né? Então será que não é isso que está acontecendo? Desviar o foco? Porque, galera, vamos lá. Se o Bahia estivesse bem, tranquilo, uma possível reformatação do escudo, né? Restilizar, né? Fazer algo mais moderno, eu acho até agradável. Eu acho até bacana a gente poder discutir, porque de fato, eu acho que o escudo do Bahia envelheceu,
é uma marca bacana, que já está na memória do torcedor, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Não é algo urgente, né? Mas é algo que a gente possa pensar. Agora, algo dessa natureza, você, torcedor do Bahia, você entenderia que seria algo para ser tratado no momento de absoluta desconfiança do torcedor e a parceria com o Grupo City? Raciocine sobre um ponto de vista estratégico. Você acha inteligente que um grupo que está pressionado pelo torcedor, pela questão do desenvolvimento, né, do trabalho que foi mal feito em 2026, você traria um tema polêmico num momento onde está se pensando em reestruturação de elenco quase que completo? Observe, não estou dizendo que tem que trocar todos os jogadores, não, mas uma reestruturação quase que completa em todos os setores para realmente deixar o time mais competitivo. Faz sentido para você trazer agora? Ou você concorda comigo que parece ser algo para fazer uma cortina de fumaça para desviar a atenção do torcedor, né? Para essa pressão que o Grupo City vem sofrendo com relação a contratações e manutenções de jogadores que não merecem nem sequer vestir essa camisa para continuar na temporada 2026. Então, galera, aqui eu sempre faço uma abordagem crítica, e não essa abordagem aí, sem sentido que muitos canais estão fazendo aí, já querendo tratar do assunto da modernização do escudo, sem querer tratar o principal para o Bahia para essa temporada, que é de fato corrigir a sua rota. Aí sim, quando a rota estiver devidamente corrigida e com um ambiente menos hostil entre o torcedor do Bahia e o próprio Grupo City, poder adentrar num assunto que pode ser polêmico, sensível para muitos torcedores do nosso esquadrão. Porque tem muitos, né? Tem muitos que acham que mexer no escudo é um grande problema. Tem gente que acha que é razoável a gente poder realmente modernizá-lo. Se vocês querem ouvir a minha opinião, eu entendo que sim, que pode sim poder mexer no escudo do Bahia. Eu só acho péssimo o momento. É um momento absolutamente inoportuno. E aí, volta ao que eu venho dizendo. Estratégia é o golpe, esse golpe entre aspas, o golpe da distração, né, de Ferran Soriano. Vamos distrair o torcedor do Bahia, trazendo uma polêmica para ver se eles esquecem essa história de jogador, milhões, que tanto é vendido para aí que o Grupo City tem que fazer para garantir, né, realmente uma temporada decente para o nosso esquadrão, né? Uma temporada decente para o nosso esquadrão. Então, assim, mudanças são importantes. Eu entendo que deva ser tratado, mas eu acho que o tratamento precisa ser no momento adequado. Por quê, galera? Vamos lá. Falar de escudo, quando já tem torcedor do Bahia desconfiado da parceria, imagine você. Vão querer mudar a identidade do meu clube, sendo que eu tô puto da vida com os erros grosseiros que o Grupo City cometeu com o meu clube, né? Cometeu e vem cometendo desde 2023, e que muito foi fantasiado de que esses erros era o processo, de que esses erros não eram erros, eram situações já previstas, e que no final, agora, né? No final não. E que na prática, agora em 2026, todo mundo percebeu que era processo coisíssima nenhuma, que era erro mesmo, que era incompetência. Tanto era incompetência que o próprio Grupo City assumiu os erros dele justamente com o Girona, que caiu. Ora, se eles assumiram os erros com o Girona, então significa dizer que com o Girona não era processo. Era erro mesmo, era omissão, né? Era inércia diante do que estava se desenhando para o próprio time espanhol. E o mesmo está acontecendo com o Bahia. Aí o torcedor vai esperar o quê? Vai esperar um desastre com o Bahia para o Grupo City assumir publicamente que não era um processo e que de fato errou e que agora vai tentar recuperar o Bahia, né? Depois que o Bahia, Deus livre guarde, cair para uma segunda divisão por conta dessas inércias
por conta dessa inércia e omissões durante toda a temporada de 2026? A gente tem que esperar por isso, para que, enfim, todo mundo entenda que essa venda de historinha de que era o processo, que era só esperar que ia dar tudo certo, na verdade, sempre foi uma falácia, né, dos grandes protetores do Grupo City, geradores de conteúdos do Bahia, que em vez de proteger a instituição, que em vez de proteger o torcedor, resolveram proteger dirigentes e também a SAF que comanda o nosso Bahia. Claro que não são todos, tá, galera? Mas alguns que vocês bem sabem quem são. Então, galera, vamos tratar das coisas da maneira adequada, vamos fazer a coisa da maneira correta, vamos tratar cada assunto no momento adequado e não a gente cair nessa armadilha, né? Que possivelmente pode ter aí participação de geradores de conteúdos que fizeram apenas, né? Alguns geradores de conteúdos que fizeram ali o papel do disseminador, né? Da informação para justamente favorecer essa fumaça, né? Esse desvio de atenção do torcedor do Bahia para a temporada 2026 para consumir seu tempo e mente para discutir uma possível quebra de identidade do nosso esquadrão. Então, que o Bahia faça, mas escolha um momento oportuno para botar o nosso torcedor para raciocinar sobre esse assunto. Eu mesmo gostaria de ter um escudo mais moderno. Eu acho que a bandeira, dentro da bandeira, na ideia de infinito, né? É algo sem sentido, não tem um histórico que a gente consiga fazer algum tipo de vinculação. Já foram mexidas várias vezes a nossa bandeira, pequenas mudanças, né? Então tem mudanças que podem sim favorecer, que podem sim deixar ela mais bonita, mas sem perder o seu design central, seu design básico, apenas pontuais, para que a gente possa ter um uniforme cada vez mais bonito. Mas isso é uma discussão que leva tempo e que eu acho que o momento não é o melhor. E vamos esperar a sensibilidade do Grupo City em tratar esse assunto em momento oportuno e o torcedor do Bahia naturalmente faça esse assunto morrer, pelo menos por enquanto. Primeiro, Grupo City, resolva o problema do Bahia esportivo, para depois, com o torcedor mais tranquilo, poder pensar numa segunda questão, que é poder escolher como será o escudo do esquadrão daqui para frente, né? Ou melhor, do momento em que for aprovada uma possível mudança para frente, para ver o Bahia não só melhor, mas também com um visual mais interessante. Bom, galera, era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, galera, eu volto a te pedir aí, ó. Olha aí o bonequinho, né? O nosso escudo não, o nosso mascote, né? Que é outra coisa que eu acho que a gente tem que discutir também, o nosso mascote. O Superman é muito legal, a Mulher Maravilha é muito legal, mas são entidades, né? Que a gente já sabe que tem proteções de direitos autorais, que não pertencem genuinamente ao Bahia, pertencem a grupos de entretenimento aí, né? De filmes. E que a gente sabe que o Bahia poderia sim ter um mascote que tenha uma relação muito mais profunda e com muito mais conexão com o torcedor do Bahia. Qual seria? Não sei. Mas eu vejo também essa possibilidade, né, de mexer no nosso mascote. Eu sei que acompanha a gente há muito tempo, mas eu também acho que é uma pauta para o futuro. Não para agora, para o futuro, né? Para a gente ver um Bahia cada vez melhor, moderno e cada vez mais associado ao seu torcedor. Bom, galera, se inscrevam no canal, taca o dedo no like, comentem, interajam. E aqui fica o meu tchau para vocês. Até a próxima e, claro, torcendo para a seleção brasileira hoje, né, que vai jogar contra o Haiti. E a gente espera que faça o mínimo, né, que é vencer e que Ancelotti coloque Endrick e pare de sacanear o torcedor brasileiro. Igualmente, o Rogério Ceni sacaneia o torcedor do Bahia. Bom, galera, é isso. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.